saiu uma decisão no sentido de revogar uma portaria que já existia no governo anterior para que houvesse um tratamento específico para as mulheres em situação de abortamento. E isso não são abortamentos espontâneos e abortamentos provocados nas hipóteses de excludentes de punibilidade do Código Penal. Até entrando nesse assunto... Um estupro. Um estupro, okay. Na verdade, são 3 as possibilidades, né? O aborto no Brasil, ele não é legalizado. Então, quando a gente fala de aborto legal, entre aspas, isso não existe. São exceções. Existem exceções, exatamente. Ele é sempre punido, mas naqueles 3 casos, ele não vai ser punido. Então, a gente chama de uma excludente de punibilidade, que é no caso do estupro, no caso do perigo para a mãe, de morte, de vida, né? Vida. E uma que foi imposta pelo STF dentro de uma ação de inconstitucionalidade, que é o caso do bebê anencéfalo. Né? Então, um caso que se constata que o bebê tem uma massa cerebral muito pequena, enfim, tem esses requisitos todos, ou inexistente, e que assim que nasce vai ter muito pouco tempo de vida. Apesar de eu ter conhecido, inclusive, na Câmara dos Deputados, uma criança de 11 anos anencéfala. De 11 anos anencéfala. Como que é essa criança? A massa cerebral é muito pequena, né? Mas ela é considerada anencéfala. Ela tem uma cabeça muito pequena, ela não anda. Mas é uma pessoa, né? Uma pessoa que a gente vê. Que está viva, que está... Viva, cuidada pela família, né? Uma pessoa que tem valor, né? Sua vida tem muito valor. Então, por exemplo, quando saiu essa decisão do Ministério da Saúde, de uma secretaria do Ministério da Saúde, revogando uma portaria que indicava mesmo quais deveriam ser essas ações de forma muito técnica e científica, como deve ser mesmo, exatamente para meio que liberar geral, tá? Essa questão do aborto, especialmente por estupro. Hoje em dia, não se pede nem um boletim de ocorrência. A mulher alega. Você alega que foi um estupro alega e vai lá e o hospital faz, né? O hospital de referência faz. Ou seja, na prática, nós temos o aborto, infelizmente, liberado no Brasil. Na prática, né? Mas não é isso que acontece. E aí, ali naquela situação, então, o Instituto Isabel pensa assim, o que a gente pode fazer em relação a isso? A gente precisa fazer pressão. Então, não só parlamentares ali que souberam também dessa notícia, mas também o Instituto Isabel conversou com alguns stakeholders fundamentais ali, que fosse feita uma pressão ali junto ao próprio presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, que fez uma pressão junto ao Executivo e essa decisão foi revogada, digamos então, assim. Aí, a minha dúvida é o seguinte, com relação aos poderes nesse caso, o caso de você, uma pessoa que alega, sem boletim de ocorrência, sem investigação, então, fui estuprada, então eu vou abortar aqui. Desde quando que isso é feito, sem qualquer tipo de comprovação ou de boletim de ocorrência, e isso seria caso de ser pressionado o executivo ou o legislativo? Estudar para concurso público, fazendo questões, lendo todo o conteúdo, montando o cronograma de estudos? Calma, eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser aprovado no seu primeiro concurso público ainda este ano. Clique no link da descrição. Então, isso é um caso de pressionar o executivo, porque é ele que tem a caneta na mão para a regulamentação da lei. Sim. Apesar de que o próprio legislativo também poderia implementar uma lei nesse sentido, né? Originalmente não seria o seu... Sua atribuição. Sua atribuição, tecnicamente, né? Mas certo. O legislativo faz. Então, isso a gente pode ultrapassar. Seria o executivo. Mas, assim, que eu tenho notícia, já tem alguns anos, né? Que isso tem acontecido, uns 3 anos. Entendi. É bastante difícil isso, porque a questão da dignidade humana é controversa. Se você pegar... Na França, parece que na França, se eu não me engano, recentemente foi liberado o aborto de qualquer forma, como um direito fundamental constitucional. E isso vai de encontro ao direito à vida do próprio feto. Exatamente. Né? É muito complicado isso, porque a pessoa acha assim, não, se está dentro de mim, então ainda eu tenho um poder acima dele, desta pessoa que está dentro de mim. Uma mulher falando, digamos assim. Mas realmente é algo difícil. E essa questão do judiciário ter implementado, ter julgado a questão do bebê anencéfalo, que é uma coisa bastante controversa, apesar de que talvez não seja tão controversa quanto a própria legalização do aborto em si, né? O que você vê? Você acredita que
é papel deles fazer esse tipo de interpretação? Então, isso daí é um assunto muito complicado mesmo, porque o judiciário, ele é um dos 3 poderes, né, de uma república, de uma democracia em que deveria contrabalancear, né, enfim, ser a balança mesmo, enfim, das políticas públicas. E ali ele dentro de uma atribuição no sentido de que onde não há uma política pública no sentido de endereçar um problema atual, ele se colocar no lugar e efetivamente endereçar e criar essa política pública. Foi isso que aconteceu nesse caso. Na prática. Na prática, e é isso que acontece em muitos outros casos, né? Ao invés dele, por exemplo, até recentemente a gente teve uma coisa até em contrário, que foi uma coisa positiva, que o Supremo Tribunal julgou um caso em que deveria se determinar a questão da licença paternidade. A licença paternidade, até hoje, ela está regulamentada, não está regulamentada, na verdade, né? Ela está prevista no ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 88, prevendo 5 dias para uma licença paternidade. Mas o Estado deveria ter regulamentado isso através de lei. Até hoje está ali só... Exatamente, desde 1988. Então, esses 5 dias que os pais têm direito estão lá na ADCT ainda, né? Então, isso foi objeto de uma ação judicial junto ao Supremo, e o Supremo julgou assim. Então, o Legislativo tem o prazo de, agora, se não me engano, 120 dias para regulamentar a licença paternidade no país. Então, assim, acho que foi uma decisão mais sábia nesse sentido, porque esse tipo de coisa cabe ao Legislativo. Assim como teria cabido essa questão do anencéfalo. Tem uma situação fática, então quem é que tem que determinar isso? O Legislativo. Se entraria uma mudança no Código Penal para incluir essa excludente de punibilidade. E não foi o caso. Ele se colocou no lugar e fez. E isso está errado. E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição.